Irmãs e irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, caríssimos irmãos bispos do Brasil e participantes da Assembleia Geral da CNBB. O Evangelho de São João não fala de milagres, fala em sinais. E são 7 que apresenta. A finalidade principal dos sinais é despertar e corroborar a fé em Jesus, o Cristo. Como sinais, também a fé é obra de Deus. Ela não é imposta, mas requer uma decisão pessoal de comprometer-se com Jesus, Filho de Deus. Há diversas reações ao convite à obra de Deus. Em Caná da Galileia, Jesus manifestou sua glória e os seus discípulos creram nele. Mais tarde, quando multiplica os pães e caminha sobre o mar, a resposta já não é tão cristalina e direta como em Caná, ou na cura do filho do funcionário real, que creu ele e todos de sua casa. Jesus sacia milhares de pessoas. Na sinagoga de Cafarnaum, explica mais tarde este sinal. Insiste que os discípulos se esforcem não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Não se trata de espiritualizar as necessidades elementares de comer da pessoa humana. Como ninguém sobrevive por muito tempo sem comer, assim os discípulos precisam alimentar-se do pão da vida. A afirmação, quem come minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, gera espanto na sinagoga. São palavras intoleráveis aos ouvidos dos judeus. E a reação não tarda. Muitos de seus discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Jesus percebe a crise dos 12 e, em tom provocador, exige uma clara tomada de posição, pois crer significa aceitar não apenas a palavra de Deus, mas também o corpo entregue e o sangue derramado do Senhor. Vós também quereis ir embora? E Simão Pedro faz sua profissão solene de fé. Senhor, a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. E nós cremos e reconhecemos que és o Santo de Deus. Jesus se refugia para a montanha porque a multidão, uma vez saciada, quer proclamá-lo rei. Já é noite, os discípulos estão no barco e remam penosamente contra a corrente. Aí Jesus vem ao seu encontro andando por sobre a água. Ficaram com medo, diz o Evangelho. Sim, com medo. O medo, quando invade o coração, gera angústia, abala o nosso ser até os alicerces, faz-nos gritar por socorro. Exatamente nesta situação, eles escutam a voz de Jesus. Não tenhais medo. Medo. E vez. A fé dá coragem, o medo paralisa. Deus é Immanuel, Deus conosco. Crer é viver na proximidade de Deus, desfrutar a intimidade com Deus, ter uma experiência viva de Deus. Crer é andar com Deus.
Josué, o sucessor de Moisés, Deus promete: não tenhas medo, não te apavores, pois o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que andes. Noite escura, águas revoltas, ventos impetuosos, tempestade de raios, ondas violentas, pânico a bordo, o barco ameaçando naufragar. Em meio a todo esse pandemônio, escutamos a voz do Senhor: sou eu, não tenhais medo. Cessa a fúria do vento, o mar bravio se acalma. O Senhor dissipa a escuridão da noite. A aurora desponta: sou eu, não tenhais medo. É Páscoa. A vida venceu a morte, a graça é mais forte do que o pecado. O amor e a paz triunfam sobre o ódio e a guerra, exterminam a violência e a injustiça. Mas, irmãs e irmãos, será que é mesmo Páscoa? Rompeu realmente a aurora do dia da vitória, da libertação da casa da escravidão? Será que a Páscoa que celebramos não é apenas uma utopia que acalentamos, um sonho que sonhamos? As cruzes não continuam erguidas pelo mundo afora, não estão presentes em cada esquina, ao longo das estradas, à beira de cada rio, lago ou igarapé de nosso Brasil? Não estão pregados nelas homens e mulheres considerados supérfluos, descartáveis, porque não se enquadram num sistema que faz do lucro a sua única mola mestra? Não continuam pregados na cruz os indígenas, violentados e assassinados, expulsos e fraudados de suas terras ancestrais, reduzidos a párias da sociedade, enxotados como animais, violentados, tratados como vagabundos de beira de estrada, ou então confinados em verdadeiros currais humanos, sem mínimas condições de sobrevivência física e muito menos cultural? Não estão pregadas nestas cruzes as vítimas do tráfico humano que se alastra pela Amazônia, as meninas e os meninos aliciados e iludidos por redes nacionais e internacionais de prostituição que operam em nosso querido estado do Pará e em outros estados do Norte e Nordeste? Irmãs e irmãos, não estão condenadas a morrer na cruz milhares de famílias arrancadas de seus lares, sítios e roças, por projetos desenvolvimentistas que ludibriam o povo com as falsas promessas de um plano que acelera a destruição da Amazônia e faz crescer os bolsões da miséria? Que Páscoa poderemos celebrar quando ouvimos dia e noite os gritos desesperados de famílias que pranteiam o irmão, uma irmã, o pai, o esposo, o filho assassinados, e nada acontece com os criminosos e pistoleiros de aluguel? Irmãs e irmãos, que Páscoa celebramos quando vemos o nosso planeta cada vez mais ameaçado de destruição por essa geração perversa que compromete seriamente a vida de seus filhos e netos? Irmãos e irmãs, a Páscoa não é a festa de nossa chegada ao reino definitivo na glória.
A Páscoa é a celebração da passagem. Passagem não é ponto de chegada, é caminho. E caminhando recordamos que Jesus anda na nossa frente. Ele é o caminho. Por isso nunca perdemos a esperança de um mundo diferente, justo, solidário, fraterno, do bem viver. Ao ressuscitar Jesus, Deus deu seu sim irrevogável à vida. Celebrar a Páscoa significa estar pronto para trabalhar nas obras de Deus. E a obra de Deus é que creiais naquele que Ele enviou. Crer naquele que o Pai enviou é comprometer-se com a vida, é anunciar a vida onde outros semeiam a morte. Crer é defender a justiça e o amor de Deus contra onde a violência e o ódio ferem a dignidade e os direitos humanos. Crer é admirar com gratidão o lar que Deus criou para todos nós. Cuidar dele e zelar com carinho por ele, em vista das gerações que vêm depois de nós. Trabalhar nas obras de Deus não pode ser um empenho superficial. Pressupõe antes uma profunda e entranhada mística, alicerçada no amor radical de Jesus até o fim. É deixar-se traspassar pelo amor de Deus, manifestado em Cristo Jesus, Senhor nosso. É contemplar o seu sangue derramado, que é o amor incorruptível, e seu corpo entregue, alimento que nos sustenta e nos dá coragem, enquanto peregrinamos neste mundo. Amém.